Olá, igreja, bom dia! Que alegria saber que você escolheu se conectar com a gente nesta manhã, nessa linda manhã de domingo. E antes da gente ir para nossa penúltima mensagem dessa série linda que a gente está tendo, Rota 21, do Verbo à Cruz, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Amado e bondoso Pai Celestial, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por quem tu és. Um Deus tão grandioso, tão magnífico, tão soberano, que mesmo assim, com toda essa glória e majestade, escolheu amar a cada um de nós. Como é gratificante saber e sentir o teu amor. Pai, queremos te agradecer por esse lindo domingo. Queremos te agradecer, Senhor, por essa semana que o Senhor está nos presenteando, cheio de oportunidades, cheio de desafios, cheio de bênçãos, mas acima de tudo, cheio da tua presença. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te pedir neste momento que venha entronizar a tua presença em cada casa, cada lar aqui representado, que a majestade da tua glória venha a ser palpável nesta manhã e que não venhamos sair da mesma forma que estamos chegando, que possamos ter nossas vidas transformadas pela esperança da salvação. Senhor, abra os nossos entendimentos, abra o nosso intelecto para que possamos compreender o significado da tua palavra hoje. É o que te pedimos, te agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Para você que vai fazer anotações, o tema da mensagem de hoje é: o túmulo está vazio. Posso ouvir um amém? É tão lindo ouvir essa palavra, o túmulo está vazio. É surreal acreditar nisso e é lindo ao mesmo tempo. Mas não quero enrolar hoje. Vamos lá. Você já aconteceu de você procurar desesperadamente por alguma coisa? Sei lá, perdi um óculos. E aí quando você vai ver, o óculos tá na sua cabeça. Mas você começa a procurar desesperadamente por uma coisa e depois de meia hora, revirando a casa inteira, você descobre que ela estava exatamente onde você deveria estar. Já parou para pensar nisso? Esse óculos estava a todo momento na minha cabeça, mas você não estava na sua cabeça enquanto você procurava. Você já parou para prestar atenção nisso? A gente cria mil teorias. Roubaram, perdi, sumiu. Mas a resposta era muito mais simples do que a gente, como pessoa, como ser humano, imaginava. E naquela manhã de domingo, aconteceu algo bem parecido. A manhã de domingo que eu estou me referindo é a manhã de domingo da ressurreição. Hoje a gente vai ler o penúltimo capítulo, o capítulo 21 do livro de João. E ninguém esperava um túmulo vazio. Todos ali procuravam um Jesus morto. Mas Deus já havia escrito um final completamente diferente. C.S. Lewis disse uma vez: a morte de Cristo foi a morte da própria morte. Você consegue ter a mentalidade disso? E aí eu quero te perguntar, se a ressurreição realmente aconteceu, o que ainda justifica viver como se a esperança estivesse morta? Deu até calor, vou até tirar a blusa aqui. Porque, olha, essa vai ser forte. Hoje a mensagem vai ser forte. Vem aqui comigo no verso 1 ao verso 8 do livro de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da estrada tinha sido removida. Então correu e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Note que
Aqui, o outro discípulo mencionado, aquele o qual Jesus amava muito, é o escritor deste livro, João. João, ele tem a capacidade de não se auto-mencionar no próprio livro. Isso é maravilhoso. Você consegue entender a humildade de descer completamente do pedestal e, eu sou outro discípulo aí, ó. Ah, mas qual é o nome? Outro discípulo. Você consegue se colocar neste papel de João, de ser apenas um filho, uma filha querida de Deus? Ah, que filho? Um filho. Uma filha. Querida e amada por Deus. E aí, Maria Madalena vai lá, conta aos meninos e eles vão até o sepulcro verificar isso. Pedro e outros discípulos partiram para o sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, vendo as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele via as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus. Este estava dobrado, a parte separada, uma das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Isso daqui é muito lindo. A gente vê que João, ele era mais rápido ali. ele praticava cardio, ele correu mais rápido e chegou mais rápido até o sepulcro. E aí ele dá uma baixadinha assim e olha lá para dentro do sepulcro e não vê ele. Mas observe que os textos sagrados eles vão falar: tinha uns panos de linho. E tinha um pano de linho específico que cobriu o rosto de Jesus que estava dobradinho, bonitinho ali no canto, separado. Já Pedro, ele é todo pá, pá, pá. Ele chegou e entrou lá dentro. Sabe uma coisa mais interessante ainda? Quando João, ele decidiu entrar, ele viu tudo de novo e creu. Ele creu na ressurreição. Você consegue entender isso? Para cada discípulo, para cada pessoa, tem uma forma diferente. Talvez a forma ao qual eu enxergo Jesus hoje não é a forma ao qual você enxerga Jesus hoje. Talvez a forma que você crê em Jesus hoje não seja a forma ao qual eu creio em Jesus hoje. E tá tudo bem, porque Deus ele se revela, ele se manifesta de uma forma específica para cada pessoa. Deus ele não é de uma forma única. Ele se manifesta de formas diferentes. Ele não é uma única coisa de, Jesus é este controle. Ponto. Deus é isso daqui. Acabou. Não. Ele é um controle, ele é a capinha, ele é a pilha do controle, ele é várias coisas. Se você precisa de energia, ele vai ser essa pilha para você. Se você precisa de controle, ele vai ser o controle que vai te guiar. Se você precisa de proteção, ele vai ser essa capinha. O que você precisa que Deus seja para você, ele vai ser, ele vai se manifestar dessa forma para você. E aí, João, ele entra ali dentro daquele sepulcro e ele creu. Eu acho lindo como os textos sagrados, eles nos revelam isso. Assim como eles também revelam um pano de linho dobrado. Guarda isso com você. Eles não esperavam que a ressurreição acontecesse. Eles estavam ali crendo em um corpo morto. Maria, ela não foi ao túmulo esperando encontrar um Cristo vivo. Ela não teve a oportunidade de se despedir de Cristo. Então ela foi para preparar o corpo dele. Porque ele foi morto de forma muito rápida, tudo aconteceu de forma muito rápida. De uma sexta para um domingo, papum! Aconteceu tudo muito rápido. E aí Maria Madalena foi lá preparar o corpo de Cristo.
Porque tinha-se essa cultura de preparar um corpo, embalsamar um corpo, enfim. E ela foi para terminar os rituais de sepultamento. Quando vê a pedra removida, a sua conclusão é imediata. Remover o corpo do cara. Removeram o corpo do mestre. Cadê o corpo do mestre? Cadê o corpo? Cadê o corpo? Que não sei o quê. Nem Maria, nem Pedro, nem João, naquele momento, nenhum deles compreendia completamente, plenamente, o que havia acontecido com o corpo do Salvador Jesus Cristo. Eu acho que se isso tivesse acontecido hoje, agora, nos dias de hoje, acabou de aparecer no jornal, você também não saberia explicar o que aconteceu com o corpo e onde está este corpo. Isso mostra que a ressurreição ela não nasceu da indignação dos discípulos. Ela os surpreendeu. A ressurreição ela é o maior evento da história. O maior evento da humanidade. E ali nasce não só a ressurreição, mas nasce esperança. Porque ele prometeu que ele era a vida, a ressurreição e a vida. Você consegue entender que a palavra ressurreição nem existia até ele? E aí ele fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. A gente leu sobre isso já. Você consegue entender que através da morte ele encontrou vida. E através da vida você encontra mais vida. Agora, lembre-se que eu falei de um lenço dobrado. Pois bem, João fez questão de registrar esse pequeno, grande detalhe dentro dos textos sagrados. É um pano que cobria a cabeça de Jesus. E esse pano, ele estava dobrado dentre os panos de linho e reservado. Vamos lembrar que eles entraram dentro do túmulo de Jesus e o corpo não estava lá. Eles estavam achando que haviam roubado o corpo de Jesus. Mas vamos parar para pensar. Onde que um ladrão vai entrar em um túmulo? Pode acontecer, tranquilo. Essa não é a questão. Aonde que um ladrão vai entrar dentro de um túmulo, desenrolar o corpo, deixar um pano de linho, que era um tecido relativamente caro para a época, tá? Porque linho é um material nobre, é um tecido nobre. E vai dobrar esse pano e deixar reservado. E levar só o corpo. Enquanto os outros discípulos não estavam crendo nisso, João, ele viu e creu. Você percebeu? Só que o pano dobrado ele também tem um significado. Isso demonstra, antes de tudo, que não, o corpo não foi roubado. Quem rouba um corpo não perde tempo para organizar os panos. E aquele pano em específico ali, dobrado, tinha um significado muito grande. Era um costume judaico ligado às refeições. Quando você levantava da mesa, você dobrava um pano, o seu guardanapo, e deixava dobradinho. Isso mostrava para as outras pessoas, tanto da mesa quanto para quem está servindo a mesa, de que, eu só vou ali rapidinho e já volto. Jesus estava deixando uma mensagem. Olha, tá tudo bem. Eu só vou ali rapidinho e já volto. Eu não acabei. Essa é a mensagem que um pano dobrado tinha para aquela cultura, para aquela época. Você deixar o seu guardanapo, o seu pano ali dobrado, reservado num cantinho, significava exatamente isso. Eu ainda não acabei. Eu vou ali, mas eu tô voltando. Sabe o que Jesus disse? Que ele ainda não acabou. O que ele começou há mais de quase 3.000 anos atrás, ele ainda não acabou. Ele foi ali, mas ele deixou a promessa de que ele voltaria.
Você consegue ter essa mentalidade? Jesus, ele não desapareceu. Jesus, ele ressuscitou. E ele prometeu voltar. Nisso, a gente vê Maria Madalena. Agora, com todo esse contexto, a gente vê Maria Madalena, que também foi com os discípulos para frente do túmulo. E nisso, ela se vê ali chorando. E aí, ela olha para dentro do túmulo e vê dois personagens, dois anjos. E eles perguntam: mulher, por que você está chorando? E aí, ela fala, obviamente, roubaram o corpo do mestre, eu quero o corpo dele, cadê o corpo dele? E aí, ela olha para trás e vê um outro cara falando: por que você está chorando, mulher? Quem você está procurando? Pensando que fosse apenas um jardineiro, ela disse: Senhor, se tu é o cara que levou embora o corpo do meu mestre, onde você colocou ele? E Jesus, que era esse outro personagem, olhou para ela e falou: Maria. Jesus naquele momento chamou ela pelo nome. Jesus neste momento ele chama você pelo nome. E aí, quando Maria ouviu a voz de Jesus chamando ela pelo nome, ela, voltando-se para ele, exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Você consegue ter a mentalidade do que aconteceu aqui? Ela foi a primeira, basicamente, a ver e vivenciar essa experiência com Cristo. Cristo se revelou de primeiro momento a uma mulher. Então, você mulher que ouve as nossas mensagens, você se sente ignorada, desprezada, saiba que Deus, ele escolheu primeiro se revelar a você, mulher. Depois é que ele foi se revelar para os outros discípulos. Como eu disse, para cada discípulo, Deus ele se revelou de forma diferente. Teve discípulo que tinha que tocar nas mãos de Jesus para crer que, não, é o Senhor mesmo. Pois é. Enquanto outros apenas só entravam no túmulo e já criam, ela ouviu a voz de Deus chamando ela. E talvez Deus esteja aí, diante de você nesta manhã, te chamando pelo nome. Você consegue ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz dele e atender a esse chamado? Ele está te chamando mais para perto. Agora, observe. Jesus chamar alguém pelo nome era algo assim, lindo. Porque o bom pastor, ele continua conhecendo as suas ovelhas. A gente leu sobre isso. Ele não chamou uma multidão, ele chamou uma pessoa. A ressurreição, ela é pública, mas o relacionamento, ele é pessoal. Todo mundo, toda uma humanidade conhece sobre Jesus. Mas o relacionamento, ele é individual. Seu com Deus. Não é no coletivo, não é na multidão, é seu particular com Deus. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Preste atenção exatamente nisso que foi lido. Quando Maria ela encontra com o mestre, Jesus ele fala: não me segura não, tá bom? Porque eu ainda tô resolvendo, tô indo, e é isso, mas eu vou para o Pai de vocês. Eu vou para Deus, o Deus de vocês. Sabe o que Deus
no caso, Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui neste momento? Colocando você na família de Deus. Agora você é pertencente da família. Você não é mais um estrangeiro, um aleatório. Agora você foi adotado, acoplado na família. Agora, a todo momento, você é citado junto. Na cruz, Jesus ele declarou: meu Deus e meu Deus, por que me abandonastes? Agora, depois da ressurreição, ele anuncia algo extraordinário. Meu Pai e o Pai de vocês. A cruz, ela abriu um caminho. A ressurreição, ela confirmou que a obra foi aceita. Por causa de Cristo, Deus não é apenas o Criador. Ele se torna nosso Pai. Você consegue entender o que acontece aqui? Agora, eu quero que você pare para pensar. Pare para analisar tudo o que foi falado. Pare para refletir. Nossa, ele me chama pelo nome. Nossa, ele prometeu que vai voltar. Nossa, ele me dá esperanças. Nossa, ele se revela de forma única para cada um de nós. Você consegue entender nessa penúltima mensagem que não importa o que você já ouviu ou o que você sabe sobre Deus, ele vai se revelar de outra forma, nova, única, original, para você, particular, você com ele. Ele te conhece, ele te chama pelo nome e ele te faz você se agregar na família. Você não é um órfão. Você não é exilado. Você é pertencente desta família. Você foi estabelecido na graça, na salvação. Essa salvação que te dá esperança. É exatamente isso. Esperança de um retorno, esperança de um novo futuro, esperança de poder voltar aos braços do Pai. O túmulo vazio, ele não é o fim da história, é o começo da nossa esperança. Por isso, quando eu digo que o tema da mensagem de hoje ser o túmulo vazio, é maravilhoso, porque não é um fim da história, é apenas um começo de uma nova esperança. A palavra ressurreição nem existia até esse momento. O maior evento da história. Jesus, ele não apenas venceu a morte, ele mudou o destino de quem crê. Você consegue ter essa visão, essa mentalidade? Quando Jesus ele chama pelo seu nome, a tristeza perde a última palavra. Quando Jesus, a partir do momento que você dobrar os seus joelhos e clamar por misericórdia, clamar por salvação, e Jesus te chamar pelo nome, a tristeza, a depressão, o medo, o suicídio, o pecado tem a última palavra anulada, completamente anulada. Porque Jesus, ele te chamou para ir além. Você consegue crer nisso? Você consegue ter a mentalidade que naquela cruz ele foi abandonado para que hoje eu e você pudéssemos ser chamados de filhos? Você consegue ter a compreensão de que a ressurreição ela não muda apenas o destino de Jesus, ela muda o destino de toda uma humanidade. E talvez você tenha chegado hoje aqui exatamente como Maria, chorando, sem esperança, achando que tudo acabou. Mas o túmulo ele continua vazio e Jesus ele continua vivo. E hoje ele também quer te chamar pelo seu nome. Não importa se você está mudando o seu nome,
mas Ele quer te chamar pelo seu nome, a forma qual você se entende, seja homem, seja mulher, enfim, Ele quer te chamar pelo seu nome. Não importa quantos erros ficaram para trás, a ressurreição ela prova que Deus, Ele escreve novos começos. Você pode sair daqui não apenas acreditando que Jesus ressuscitou, mas você pode sair daqui hoje vivendo uma vida completamente nova. Porque os panos de linho estão dobrados, porque Ele te chama pelo nome, porque Ele se revela de forma única e nova, exclusiva para você. Se você hoje quer ser chamado, chamada pelo nome, você que talvez chegou aqui que nem Maria, chorando, sem esperança, desacreditada, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, obrigado porque Jesus venceu a morte e abriu o caminho para que eu fosse chamado de filho. Hoje, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que Cristo ressuscitou. Entrego a minha vida em Tuas mãos e escolho seguir Jesus todos os dias. Que a esperança da ressurreição transforme meu coração e a minha maneira de viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você fez essa oração do fundo do seu coração, hoje Cristo te chama pelo nome e te convida a viver com esperança. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Aqui abaixo tem um link onde você pode caminhar diretamente com a gente. A gente vai amar caminhar contigo rumo à esperança. E a gente se vê no próximo domingo para nossa última mensagem dessa série linda, aonde a gente conheceu um Jesus de mais perto, onde a gente viu declarações, milagres, formas de pensamento de Jesus que nos aproximou mais ainda dele. Não sei você, mas eu me sinto muito mais conectado com Jesus depois dessa série. Porque Jesus ele se apresentou de uma forma tão bonita pra gente durante essa série que é assim, impossível não se apaixonar. Bom, se você deixou alguma mensagem para trás, não conseguiu assistir, todas as mensagens estão aqui no canal da nossa igreja. Então, vai lá, assiste, se atualiza, fica por dentro de todas as mensagens. Mas não deixe de viver o que Deus tem para ti. Porque Ele te estabeleceu debaixo da graça. Então, viva a graça de Deus. Amém? A gente se vê domingo que vem. Um forte beijo, um grande abraço. Deus te abençoe.